Por que Jesus chorou por Jerusalém? É isso mesmo, quando ele chegou próximo a Jerusalém, ele chorou. É o tema deste vídeo. E eu te convido a ler Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao 44. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. 42, e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Ele estava falando dele, que veio trazer a paz, porém os olhos dos israelitas, dos judeus, estavam vendados. A mente, o entendimento deles estava bloqueada, estava engessada, pois eles não deram crédito, eles estavam com seus corações endurecidos. Quem os fez ficar desse jeito? O legalismo de Moisés, os líderes religiosos, utilizando dos mandamentos, dos preceitos, das ordenanças, colocando isto como regra sobre os israelitas. Então isto bloqueava o entendimento deles. O lado religioso deles não deixavam que conseguissem enxergar o Salvador que estava tão próximo. Estava ali junto com eles. E isso comoveu muito o coração de Yeshua naqueles dias. E ele chorou. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: se você compreendesse nesse dia, ele estava aqui dizendo para Jerusalém um todo. Jerusalém, isso se referia aos moradores dali. Se você compreendesse nesses dias, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. 43. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Então a paz, a justiça, a salvação que Deus deu para aquele povo, enviando seu filho como filho, eles não aceitaram, blasfemaram, profanaram, humilharam, açoitaram e penduraram ele. Então Jesus, sabendo de todos os acontecimentos presentes e futuros, por isso que ele chorou. E se cumpriu neste versículo, nesse escrito, Isaías 29. Se cumpriu Deuteronômio 28, do versículo 53 em diante. Se cumpriu Lamentações, Sofonias, Joel, Amós. Se cumpriram as profecias de cercar Jerusalém. Ele disse também no livro histórico, capítulo 21, sobre esse cerco. Ele avisou os discípulos: quando vocês virem Jerusalém cercada, sitiada, saibam que a sua devastação, o seu juízo, o seu fim, a sua destruição está próxima. Isso ele disse, essas palavras aqui, que nós estamos lendo, entre o ano 30 e o ano 33. Quando foi no ano 70, findou isso. Quando foi no ano 66, no início, começou o dia do Senhor, 3 anos e meio. Quando chegou no mês de julho, conforme Ezequiel 4, Ezequiel 5, no mês de julho, durante 390 dias, durante 13 meses, Jerusalém foi cercada. De julho de 69 a agosto do ano 70. E dentro dos muros de Jerusalém, as mães que davam à luz, elas comiam seus recém-nascidos. Elas comiam até a placenta para não dividir com ninguém, nem com o marido, nem com os outros filhos. De tão terrível que foi a fome, de tão terrível que foi a assolação naqueles dias, de tão cruel que foi o castigo naqueles dias. Infelizmente, nos dias de hoje porque eu estou falando hoje, assim também estão os religiosos. Se Jesus estivesse aqui, talvez Jesus iria chorar pelos religiosos, falando: o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu fui pendurado por esse povo, fui humilhado, fui desfigurado, sangrei por esse povo, entreguei este véu que revestia por esse povo, e eles esperam eu voltar ainda. O juiz julgou, sentenciou e aprisionou, e eu fiz isso no literal, uma metáfora, como se Jesus estivesse falando: eu já julguei. Os gentios já pisaram Jerusalém pelo prazo determinado, mas eles não acreditam. Eles, levados pelos ensinos teológicos, eles levados pela a mentalidade carnal dos seus líderes religiosos, eles não acreditam, eles não desfrutam da justiça eterna. Estou falando hoje, essa geração não desfruta do próprio Criador, de Elohim, em seu espírito, na sua mente, colocando o amor, a justiça, a compaixão, a misericórdia, colocando o arrependimento na mente. As pessoas não dão valor.
graças à religião. Então eu acredito que nos dias de hoje Jesus choraria também por isso. Porque ele disse: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou e disse: se você compreendesse nesse dia sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que concedeu. Veja, Isaías 29, do versículo 1 ao 6. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixe seguir o seu ciclo de festas. Se eu colocar na Bíblia Viva, veja: pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores rezavam festas religiosas nas datas marcadas. Então isso aqui ele estava falando de Ariel, o altar de Deus, a fogueira de Deus, a cidade onde acampou Davi. 2. Mas eu sitiarei Ariel. Isso aqui Deus falando pela boca do profeta Isaías. Mas eu sitiarei Ariel. Eu cercarei Ariel. Não é Satanás, demônio, diabo. Não. É ele quem faz todas as coisas. Mas eu sitiarei Ariel. Isso que ele estava falando antes do ano 70, por profecia, que vai chorar e lamentar-se. E para mim será como uma fornalha de altar. Assim aconteceu no ano 70. Jerusalém foi sitiada, foi cercada e foi destruída. O templo não sobrou nem uns alicerces. Dos muros de Jerusalém, se eu não me engano, sobrou o muro das lamentações. Por quê? Mas eu sitiarei. Eu estava vendo um comentário, o irmão colocou assim, não sei se ele é irmão ainda. No espírito ele é, mas às vezes ele não sabe. Aí ele falou assim, mas como pode um Deus tão ruim desse que tinha no Velho Testamento, não sei o que lá, como que pode ser o mesmo pai de Jesus? Mas Jesus falou tudo isso, Jesus falou do cerco, Jesus falou, ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Jesus sabia de tudo, porque amor é amor, justiça é justiça. Então tá vendo que quem ia cercar, quem cercou, foi ele, foi o Criador. Ele colocou na mente do general Tito, na mente dos soldados romanos, para sitiarem, para cercar. Segundo Flávio Josefo, diz que o general Tito falou que ele tinha duas opções: ou invadir de uma vez só, porque ele tinha exército para isso, ou cercar Jerusalém e fazer as pessoas sofrerem, se definharem, morrerem por inanição, por sede, por tudo. E qual a opção que ele escolheu? 2. Por quê? Porque foi profecia de Deus. Então, na verdade, quem colocou na mente do general Tito para fazer aquilo, para cercar durante 13 meses, foi o próprio Deus. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. 3. Acamparei ao seu redor. Acamparei, ele não ia mandar ninguém, ele não mandou ninguém para fazer. Acamparei ao seu redor. Eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Contra você quem? Contra Jerusalém, Ariel. 4. Lançada no chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será sua voz. Mas os meus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, no instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremotos e estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador. Isso aqui, se você ler, tem várias passagens lá que fala, isso aqui fala em Apocalipse. Deixa eu ver se nessa referência aqui tem, quer ver? Ao meio do século XXI. Não, aqui só tem de Reis, mas se você, aqui ó, nesse de verdinho, se você procurar, quer ver? Não sei se você já baixou essa Bíblia aqui, isso aqui é extraordinário aqui, ó. Apocalipse fala, quer ver, ó? Quantas passagens falam, ó? E Apocalipse 11:13, ó. Naquela mesma hora houve um vento, um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Apocalipse 11:19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 16:18. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, que desde que o homem existe sobre a terra. Ei, bicho, aqui, ó. Aconteceu aqueles terremotos, tudo, quando Elohim, o Criador, o Eterno, cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, para derramar o cálice da ira dele, derramar a vingança dele.
Porque assim veja o que Jesus disse em Lucas 21, do versículo 20 ao 24. E a religião futuriza isso. A religião fala, não, Jesus está voltando, vai acontecer ainda. O que é Jerusalém se fosse nos dias de hoje? Tantas bombas atômicas, bombas nucleares, bomba não sei o que lá, foguete não sei o que, hipersônico. Basta soltar um traque lá em Jerusalém, nessa Israel de hoje, basta soltar um traque lá que acaba com tudo. Que cabimento teria hoje? Já pensou o Fantástico, ou na Record lá que passa aquele Record espetacular, na Bandeirante, o Milton Neves parar de falar para falar disso aqui, acaba de ser cercada Jerusalém por um monte de cavalos, cavaleiros, generais, exército. Ei, tem cabimento. Quando Jesus, Lucas 21, 20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que sua devastação está próxima. O que ele falou? Lucas 19, 41 ao 44. Vocês virão seus inimigos, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Foi assim ou não foi? Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. 22. Pois esses são os dias da vingança de Deus, vingança do Eterno. Aqueles dias, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, metade de uma semana, metade de um tempo, foram dias de vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Então, no ano 70 para cá, não sobrou mais nada. A religião tomou posse de algo que não existe mais. Os que se dizem pregador de evangelho pregam não sei o quê, porque se cumpriu tudo. Se cumpriu tudo. 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra eles. Que Jesus falou em Lucas 19 também. Disse assim, ó, também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então, o sofrimento viria, o cerco aconteceria e iria contra você e os seus filhos. Então, os filhos também foram sentenciados. Aí voltando aqui em Lucas 21, como serão terríveis o dia das grávidas para que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. 24, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. Deixa eu ver essa observação que tem aqui. Isto é, os que não são judeus. Então quem eram os gentios? Dentro de Jerusalém estavam os judeus e israelitas. E quem é que cercou? O exército romano, que era quem? O povo gentil, os estrangeiros. Era o povo que não fazia parte do povo de Deus. Aí, ele disse em Lucas 19, no versículo 44, e também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus concedeu. Então aí, onde Jesus falou pedra sobre pedra, em Mateus 24, do 1 ao 3, ou Marcos 13, 1 e 2. Aqui se fala assim, ó, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Quando caiu, não ficou pedra sobre pedra? Foi o final dos tempos. Isso aqui aconteceu no ano 70 DC. Mas que, infelizmente, a religião não acredita, não aceita, porque toda vez que fala assim, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, o juízo final acontecerá, e os 1000 dias, 1000 anos, não sei o quê, tudo isso é um engano, tudo isso é uma falsa esperança, tudo isso é uma mentira, tudo isso é uma falta de espiritualidade para ler a Bíblia, porque essas coisas aconteceram quando? Quando Jerusalém foi sitiada, foi cercada. Quando a Ariel de Deus, quando se cumpriu Isaías 29, do versículo 1 em diante. A Ariel, a cidade onde Davi acampou, foi sitiada, foi cercada. E quem cercou ali? O próprio Deus. Como eu falei no começo, ele colocou na mente de Tito, do exército, para cercar, para cumprir o juízo. Por que Jesus chorou por Jerusalém? Por causa disso, que Jesus sabia. Já sabia da destruição, da devastação, já sabia do sofrimento que seria contra Jerusalém.
Volto a falar, a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, são livros de história. São livros que tudo já se cumpriu. Tudo se cumpriu. Não adianta você esperar mais nada. O que tem que esperar são só desgraças no mundo, só maldições. Por quê? Por que tem que esperar isso? Porque estão vivendo maldições. As pessoas vivem dentro dessas religiões debaixo de maldição. Por isso que, infelizmente, o mundo é o que é. Se desse fim, se sumisse, se acabasse, se exterminasse a chamada religião, acabava tudo isso, porque as pessoas elas iam começar a ser dirigidas, guiadas pelo Espírito de Deus. As pessoas já não praticariam mais a profanação de batismo em água. As pessoas não praticariam mais a maldição de comer pão e beber suco, porque isso é uma representação da Páscoa judaica. E todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então não teria mais lugar para levar criança para apresentar. Porque isso é lei, preceito da lei, são maldições. E assim é. Então Jesus chorou por Jerusalém porque sabia que os dias não seriam fáceis para aquele povo. E também os dias não estão sendo fáceis para os idólatras, para os desobedientes, para os incrédulos, para os religiosos, para os carnais. Não está. Os dias estão terríveis por causa disso. Amém? Então, eu deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. Se ajudou alguma coisa no seu entendimento, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém? Graças a Deus. Tchau.